Olá, amigas e amigos, eu sou o Alvarenga e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou ler um conto da minha autoria que eu fiz com muito carinho e quero dedicar a todas as mamães do mundo. Espero que vocês assistam o vídeo até o final e se gostarem, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com seus amigos e familiares. E também em suas redes sociais. Vamos lá então? Roda a vinheta, editor! O nome do conto é O Julgamento. O jovem rapaz estava apreensivo em sua cela e não conseguia dormir de jeito nenhum. Afinal de contas, ele já estava preso há mais de um ano. Porém, o motivo da sua apreensão era porque no dia seguinte ele seria julgado pelo crime de assassinato. O outro homem que também estava preso, tentando acalmá-lo, disse: "Fique calmo, meu amigo, amanhã vai dar tudo certo." E o rapaz, fazendo uma negativa com a cabeça, disse: "Não tenho chance, não tenho chance. Eu serei condenado com certeza. Afinal de contas, eu matei mesmo aquele desgraçado." E a mulher dele viu tudo. "Não tenho chance, não tenho chance." Então o outro preso falou: "Me conte como foi isso. Vai ser bom para você desabafar um pouco." Então o rapaz que seria julgado no dia seguinte começou a lhe contar como havia sido o crime. "Eu sei que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, mas não pude me conter. Entrei na casa do desgraçado que estava sentado em seu escritório e praticamente implorei para que ele nos desse um prazo maior para que eu e minha mãe pudéssemos juntar o dinheiro necessário para comprar aquela casa que ele tinha cedido para nós morarmos. Afinal de contas, seria a segunda vez que ele nos levaria à falência." "Mas como assim?" perguntou o outro preso. "Tudo bem", disse ele. "Eu vou lhe contar a história desde o início. Acontece que alguns anos atrás, meu pai emprestou o dinheiro desse homem que eu matei, uma certa quantia, para que ele pudesse investir na lavoura que tínhamos em nosso pequeno sítio. Para isso, meu pai deu a nossa propriedade em garantia. Acontece, porém, que justamente nesse ano, abateu-se uma grande seca na nossa região. Então, a lavoura foi totalmente perdida. Meu pai ainda tentou argumentar, mas de nada adiantou. Ele nos deu o prazo de 1 semana para desocupar o sítio. Voltando para casa, meu pai, após contar a triste decisão daquele homem, foi até o celeiro e se enforcou. Então, um pouco compadecido, talvez com a nossa situação, aquele homem, qual era conhecido como um banqueiro, cruel e impiedoso, ofereceu para minha mãe uma pequena casa que tinha para que pudesse morar pelo tempo que fosse necessário. Não vendo outra maneira de amenizar nossa situação, minha mãe, mesmo a contragosto, prontamente aceitou. Então, nós fomos morar naquela casa. Acontece que depois de algum tempo que estávamos morando lá, foi construída uma rodovia bastante movimentada. Aí mamãe teve a ideia de abrir ali uma pequena loja de conveniência. E como era uma estrada nova e quase não havia outros comércios por perto, estávamos indo muito bem. Vendo isso, movido pela cobiça que lhe era peculiar,
pediu para que nós deixássemos o local imediatamente. Quando eu cheguei em casa e fiquei sabendo disso, e antes que a minha mãe pudesse me deter, cego de raiva, fui até a casa dele e o matei. Afinal de contas, meu pai cometeu suicídio por causa dele. Ele ia nos jogar na rua de novo? Não, isso foi demais para mim. Que tragédia, disse-lhe o outro preso. Mas se a esposa do banqueiro foi testemunha do crime, acho que o seu caso vai ser de condenação mesmo. Mas me diz uma coisa, por que você não matou a mulher dele também? Para não deixar testemunha? Pois é, mas o mais estranho é que a polícia não encontrou minhas impressões digitais na arma. Somente achou as digitais da mulher do banqueiro. Bom, voltando ao assunto, assim que eu atirei nele, a esposa entrou no escritório e eu apontei o revólver para ela. Mas quando olhei diretamente nos seus olhos, alguma coisa que não sei explicar me impediu de atirar. Então, joguei o revólver no chão e saí correndo assustado. Sabe, continuou o rapaz, eu não sou uma má pessoa. O que eu fiz foi no calor do momento. Perdi a cabeça. Eu estava coberto de ódio. E a mulher dele não tinha culpa pelos atos cruéis do marido. Ainda bem que eu não a matei. Rapaz, se foi isso mesmo que aconteceu, infelizmente o seu caso é realmente muito difícil. Dito isto, os dois homens se calaram. No dia seguinte, já sentado no banco dos réus, o jovem rapaz olhou para a mulher do banqueiro, que também olhava para ele, aparentando muita raiva. O juiz mandou o rapaz prestar juramento com a mão direita levantada e a mão esquerda sobre a Bíblia. E ele jurou dizer somente a verdade, nada mais que a verdade. O juiz então perguntou ao rapaz como é que ele se declarava, culpado ou inocente. Após refletir por alguns instantes, ele, que era muito religioso e tinha jurado sob a Bíblia, tentando agarrar-se a um fio de esperança, resolveu mentir. Eu me declaro inocente. Mas como assim? Disse o promotor. Eu tenho uma testemunha que viu o senhor entrando na casa e também a esposa do banqueiro ouviu o senhor discutindo com ele e chegou a tempo de presenciar o crime. Realmente, eu estive na casa. Não posso negar, disse-lhe o rapaz. Mas foi apenas para pedir para ele nos dar mais um pouco de tempo para juntarmos o dinheiro. Então tivemos uma discussão acalorada, mas não passou disso. Daí eu fui embora. Porém, quando estava quase passando pelo portão, eu me lembro de ter ouvido barulho de tiros. Mas na hora eu pensei que eram fogos de artifício e não dei importância. Senhores jurados, disse o promotor, não se deixe enganar por esse assassino. Eu tenho uma testemunha que viu ele entrando na casa e vou trazer agora para testemunhar a esposa do banqueiro, que presenciou o crime. Após vocês ouvirem o que ela tem para contar, não vai restar outra opção para vocês, a não ser a pena de morte, que é o que ele merece. Então agora era a vez da mulher do banqueiro dar o seu depoimento. O promotor perguntou então para ela
o que tinha visto. Neste momento, o rapaz que estava sentado no banco dos réus olhou para a mulher que também olhava para ele e notou que ela já não tinha mais aquele ódio no olhar. Estranhamente para ele, pareceu que o olhar dela era de compaixão. A mulher deu um profundo suspiro e disse: fui eu. Ele é inocente. Fui eu que matei o meu marido. Esta declaração caiu como uma bomba. Por essa ninguém esperava. Mas como assim? Perguntou o promotor. Você disse que viu o réu matar o seu marido? Eu menti. Meu marido era um homem que não tinha piedade de ninguém. Quando eu ouvi a discussão, peguei um revólver velho que meu marido tinha e fui até o escritório. Mas o rapaz já estava saindo. E eu, que sabia o quanto meu marido já havia prejudicado aquela família e muitas outras, com sua falta de humanismo, atirei nele e, num ato de covardia, acusei o rapaz. Neste momento, o juiz interveio e disse: a senhora sabe a gravidade dessa declaração? Sabe que será condenada por isso? Sei sim, disse ela, mas essa é a verdade. Diante disso, então, eu declaro o réu inocente e a senhora vai direto para a cadeia aguardar o julgamento. Podem libertar o réu. E assim foi feito. O rapaz que havia sido inocentado vivia se perguntando por que a mulher do banqueiro tinha feito aquilo. Não se contendo, após alguns meses da mulher ter sido condenada, ele enviou uma carta para ela. Queria muito saber a verdade. Logo ele recebeu a resposta. Então, com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope e, com o coração quase saindo pela boca, começou a ler. Na carta, ela dizia assim: rapaz, quando eu era jovem, eu me apaixonei por um homem. E, na minha inocência, e acreditando que ele iria se casar comigo, me deixei levar pela situação e atendi aos seus apelos e acabei engravidando. Então fui abandonada por ele e fiquei sem saber o que fazer. Foi quando encontrei um amigo e contei tudo para ele, que disse que entendia e sempre foi apaixonado por mim. Depois disso, me pediu em casamento e disse que iria criar o meu filho como se fosse filho dele. Eu então aceitei a proposta e nós nos casamos. Eu tive um parto muito difícil em casa. E o meu marido, se aproveitando da situação, pegou o meu filho e deu para um casal. Eu nunca soube quem era. Eu só pude ficar com meu filho durante alguns minutos, mas notei que ele, estranhamente, tinha 6 dedos em cada mão e cada pé. Então, quando você colocou a mão esquerda sobre a Bíblia e estendeu a direita para fazer o juramento, eu notei que você também tem 6 dedos em cada mão. Rapidamente, como se fosse um filme em minha mente, me lembrei do meu filho. E olhando para você, percebi que tem uma grande semelhança com o meu ex-namorado, que havia me engravidado e abandonado. E a sua idade também era compatível com a idade do meu filho. Eu sei que o meu marido foi muito impiedoso com muitas famílias, mas com a sua, ele foi muito mais.
Então percebi que o meu marido agiu assim com vocês, porque você é o meu filho. Não tem outra explicação. Foi por isso que eu assumi o crime. Vocês já sofreram demais por um erro que eu cometi, me casando com ele. Agora você e sua mãe já podem voltar para casa, que já está em seu nome. Espero que vocês possam ser muito felizes e que um dia possa me perdoar. Com muito amor, mamãe. Moral da história, gente. O amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. Então, ame a sua mãe incondicionalmente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Quero também que vocês deixem nos seus comentários as suas perguntas e dúvidas sobre deficiência ou curiosidades sobre a minha vida. Daí eu vou fazer um vídeo respondendo, tá bom? No mais, quero desejar um feliz Dia das Mães para todos. Fiquem com Deus e até a próxima!